Olá, meus queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Gente, o programa de hoje está incrível. Como a gente sempre faz, a gente fala de experiência, inovação, renovação, persistência. E hoje nós vamos falar com um cara que tem uma história fantástica. Vocês acreditam que ele vendia vela em cemitério, se tornou um grande executivo, CEO de companhias, inclusive reitor de universidade, uma das maiores universidades do país. Nós vamos receber aqui hoje Denis Lopes, que aos seus 51 anos nos dá o prazer de trazer as suas histórias. Olha, Obrigado, eu não sei Cuca. nem por onde começar, cara, porque é tanta coisa. Me conta um pouquinho da sua trajetória profissional, porque você tem tantas mudanças e tantos desafios, né, que eu queria saber que você de tudo e você pudesse dividir com a nossa audiência um pouquinho dessa história do Denis. Vamos lá. Primeiramente, Cuca, obrigado pelo convite. É um prazer participar do Homens de Prata. Por isso que eu vim até com uma roupa Eu vi prestigiando. condizente, mais no tom da prata, para poder fazer jus ao programa. E pensando na minha trajetória, eu divido ela em alguns momentos, né? Então, eu digo que o primeiro grande marco da minha trajetória é aos 7 anos de idade, quando meus pais se separaram. Eu estava na primeira série do Em São ensino Paulo? em São Paulo, do ensino fundamental. E naquela época, 1980, não era comum as crianças terem pais separados. E o meu rendimento escolar foi caindo, né, porque uma confusão familiar e tudo mais. E a professora da primeira série, um dia no meio da aula, falou assim: Denis, seu rendimento está caindo, eu quero falar com o seu pai. Eu falei: professora, não sei onde meu pai está, mas eu posso chamar minha mãe. E ela falou: bom, então está explicado por que você é burro. Porque uma criança sem pai fica burra. Naquela época não se falava em bullying, processar professor. Professor era uma autoridade. Senhor, né? Então esse foi a minha primeira experiência de acolhimento na educação. E não satisfeita, ela completou falando: bom, então tá, mas chama sua mãe. Eu falei: olha, ela trabalha, ela tem 2 empregos para poder dar conta, né, da família, agora com a separação do meu pai. Eu posso chamar meus avós. Ela falou: ah, mas então você está sendo criado pelos avós? Além de burro, vai ser viado, né? Então eu tive que engolir aquela situação, processar, e eu me tornei uma criança um pouco calada durante alguns anos, porque Traumatizada, vai. o ambiente escolar para mim era algo agressivo. Então eu gostava, e aí eu gosto de usar essa expressão porque é bem interessante, porque eu gostava de aprender, mas eu não gostava de estudar. Eu não gostava de ir para a escola, mas eu gostava de aprender. E que tem uma Interessante, diferença, muita diferença. porque estudar é diferente de aprender. Mas aos 15 anos de idade, passando em frente a um cemitério num dia de finados, uma mulher me abordou e falou assim: garoto, hoje é finados, eu tenho uma floricultura e eu gostaria que você saber se você topa vender vela aí na porta do cemitério. Aí Coisa ela me deu louca. uma caixa de papelão com 12 maços de vela. Eu falei: mas como é que funciona? Ela falou: ah, custa tanto, você vai lá e vende. Atravessei a rua com a caixa de velas. Depois de 20 minutos, eu voltei na lojinha dela e falei assim: moça, eu quero mais uma caixa. Ela falou: mas o que você fez com a caixa que eu te dei? Eu falei: eu vendi. Vendi pelo preço que eu quis, tudo bem. E aí, quando foi meio-dia, eu tinha acabado com o estoque de velas dela. Então, foi a minha primeira experiência, digamos, profissional. Quanto tempo você ficou fazendo isso? Eu fiquei alguns meses, Meses? depois ela começou a me chamar para tomar conta da loja quando ela precisava sair. Que... E, e aí fui Você fazendo tinha várias quantos anos? coisas. Eu tinha 15 anos, 14, Nossa, 15 anos. menino, cara. Mas eu tinha um sonho que era fazer faculdade, porque eu entendia que somente por meio da educação eu conseguiria transformar, ressignificar Que legal. a minha história de vida. Porque você passou, você foi motoboy, foi operário, poxa, você queria reconstruir, é isso. Ou Exatamente. construir, né? E só que para entrar no ensino superior, eu queria fazer administração na Universidade Mackenzie. E para eu poder
entrar no Mackenzie, conseguir pagar a mensalidade, porque eu não tinha a condição dos meus pais fazerem isso por mim, né? Da minha mãe não tinha condições, eu precisava trabalhar. E fiz muitas coisas, muitos bicos, mas eu precisava de alguma coisa fixa. E um dia eu estava passando em frente a uma fábrica da Olivetti, que fazia máquinas de escrever aqui em São Paulo. E eu sempre falo que Na Dutra? eles tinham uma unidade na Dutra e tinha uma no Bom Retiro. E eu sempre brinco quando eu dou uma palestra, que eu conto essa parte da história, quando eu falo máquina de escrever, eu falo quem dá risada denunciou a idade, né? Porque a pessoa que conhece uma bate, já sai máquina... impresso, né? Hoje eles acham, pô, a datilografia é aquela que você digita e já sai impresso, né? Exatamente. E aí tinha uma placa na porta dessa fábrica escrito contrata-se auxiliar de almoxarifado. Eu nem sabia o que era isso, mas eu falei, eu posso fazer. Essa experiência de vender vela na porta do cemitério, sem nenhum treinamento, sem nada, me mostrou, e isso eu trago até hoje, nos dias de hoje, que nada me limita nessa vida. Por isso que eu nunca, em nenhum momento da minha carreira, eu me senti refém de uma empresa, de um emprego, porque eu sempre entendi que eu podia virar o jogo e eu podia fazer diferente. Que não é normal diferente. na nossa geração, né? Mas eu Muita gente fica era... refém anos e anos. eu nunca me senti refém. Porque, você imagina, eu tinha uma situação tão miserável e que eu pensava, o que pode ser pior do que isso? Então, não tinha medo dos desafios, né? E aí eu peguei, entrei nessa empresa, né? Encontrei lá um senhor italiano que era o gerente geral, responsável lá pela Olivetti naquele momento. E eu falei assim, olha, eu vim porque eu quero ser auxiliar de almoxarifado. Ele falou, eu não tenho essa vaga. E eu sempre fui muito insistente, Como ou não? chato, né? Eu falei, peraí. Aí eu saí, fui até a porta, e antigamente as empresas colocavam aquela plaquinha, né, fora da empresa, né, com o anúncio da vaga. E eu peguei aquela plaquinha, levei para ele e falei, senhor, está aqui, ó. Aí ele olhou para mim e falou, você é chato, hein, garoto? Aí Não. eu falei, mas eu preciso trabalhar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu quero fazer faculdade e eu não tenho como pagar. Ele falou, bom, se você precisa trabalhar, você aceita qualquer coisa? Eu falei, aceito. Ele falou, então, me deu um jaleco azul marinho. Ele falou, olha, aqui tem a fábrica, você pode ir lá para a fábrica consertar a máquina de escrever. Eu falei, o senhor vai me pagar um salário? Ele falou, vou. Eu falei, então, tudo bem. Que bacana. E aí comecei a trabalhar na fábrica. Fiz o vestibular, entrei no Mackenzie, e aí a minha segunda experiência com a educação, que a gente espera novamente inclusão, acolhimento. Mas eu entrei na primeira turma de administração com ênfase em comércio exterior da Universidade Mackenzie. Que bacana. Mas na minha turma tinha uma característica. Dos 85 alunos, apenas 5 trabalhavam. E desses 5 que trabalhavam, eu era o único que trabalhava numa profissão que para eles era um demérito, né? Porque os demais Mackenzie, trabalhavam universidade. no escritório, num banco, e eu consertava a máquina de escrever. Então, eu chegava na faculdade com os braços sujos de graxa, porque mesmo que eu me limpasse, não tinha jeito. Então, o meu primeiro ano de faculdade foi um bullying total. E todos os dias, quando eu saía... A sua história é um pouco de bullying, né? Então, todos os dias, quando eu saía da faculdade, eu chegava em casa e falava, quer saber? Hoje é o último dia. Eu não preciso passar por essa humilhação. Mas, de alguma forma, eu dormia, acordava no dia seguinte e falava, vamos lá, mais um dia. Que bacana. E ao longo do tempo, eu consegui, trabalhei um tempo, né, consertando máquina de escrever, mas um dia esse senhor italiano me chamou e falou, Denis, vem cá, hoje você não bota o jaleco azul e você não vai para a fábrica. Você falou, estou na rua. Eu falei, estou na rua, né? Ele falou, não, você vai trabalhar no almoxarifado. Aí eu falei para ele, mas o senhor não disse que não tinha mais essa vaga? Ele falou, a vaga sempre existiu. Eu estava te testando para saber se eu poderia confiar em você, porque hoje quem trabalha no almoxarifado é meu filho. Eu vou me aposentar, ele vai assumir o meu lugar
e eu precisava de uma pessoa de confiança. Que E você bacana. vai ser essa pessoa. Tá vendo? Não teve bullying. Exatamente. E me fala uma coisa, qual o maior desafio ou barreira que você sentiu no mundo corporativo? Desafio, barreira. E Bom, como você conseguiu superá-lo, inclusive? é, eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, alegre, criativo. E tem uma palavra que eu uso muito quando eu falo sobre liderança, que é autenticidade. Durante muito tempo, não tanto tempo, mas durante um tempo da minha carreira, eu tive que desenvolver uma dupla personalidade, porque eu sou um homem gay. Só que, E com orgulho, igual. exatamente, só que na década de 90, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas não poderiam se assumir, elas não podiam dizer quem elas eram, o que elas queriam. Então eu ia para o trabalho com duas pessoas, né? Eu ia com O Denis e o o Denis. Denis e o Denis. O Denis que trabalha E e o não Denis. pode falar da vida pessoal e a outra pessoa. E a E, realidade. e essa é uma grande barreira para a criatividade, para a inovação. Por isso que hoje um dos grandes temas que eu trabalho em palestras, em consultorias, é a diversidade e inclusão no ambiente empresarial. Que bacana, cara. Porque quando a pessoa vai para o trabalho pela metade, quando ela não vai por inteiro, ela não se entrega por inteiro. Você não consegue extrair o melhor daquela pessoa. Então, quanto mais diversa e inclusiva for uma empresa, ela é mais rentável, ela é mais criativa, ela é mais inovadora. Entendo. Agora, pegando um gancho, né? Você vê assim, pessoas do gênero, como a gente está conversando, 50 a mais com mais dificuldade ainda de inclusão? Sim. Como é que você vê Existem isso? vários Que trabalho que recortes. vocês É, eventualmente fazem? existem vários recortes que a gente fala que são atravessadas, né, por camadas de diversidade e inclusão, incluindo a questão do etarismo. Etarismo é algo que eu acho que super bacana a gente ter espaço para falar disso nesse programa, Fique à porque vontade. quando a gente fala sobre, por exemplo, com- eh, quem são as pessoas que vão me inspirar? Quais são os grandes líderes, as grandes personalidades que podem inspirar os mais jovens na sociedade, pensando num público LGBT? A gente não tem. Agora a gente está começando a criar uma Se geração, fala, mas quando você vai ver na prática, não tem, mas né? por que não? Aí quando a gente começa a fazer essa reflexão, por que eu não tenho ídolos, líderes, pessoas que são abertamente gays, que são exemplos com mais de 60, 70 anos? Porque essas pessoas não sobreviveram. Elas não chegaram lá. E mesmo que chegaram, chegaram na moita, Ou né? chegaram na moita, chegaram reprimidos. Então, Com hoje a medo, gente né? começa a ter uma geração um pouco mais velha que E pouco se expõe, realmente, né? Pouco se expõe. que começa realmente a se expor muito timidamente, mas a É o gente caso do Lulu começa. Santos, que se expõe, que é um ídolo, né? Exatamente. Pouco Mas olha quantos anos, demorou para ele. né? Então, eu acho, pegando E ele esse. não depende de corporação. No Não caso dele, é depende. dele. Mas as pessoas ficam com medo de perder algum contrato. Então, eu, durante o início da minha carreira, eu tinha muito essa questão. Eu precisava sobreviver e eu tinha que fazer escolhas, né? Naquele momento, eu precisava trabalhar e uma escolha importante era sobreviver. E sobreviver e ser aceito pela sociedade atual. Mas, depois de algum tempo, eu percebi que não tinha essa necessidade. Eu falei, eu posso ser quem eu sou. E eu entendo que um dos aspectos muito importantes na liderança é exatamente a autenticidade. A autenticidade, Conhecimento, né? a autenticidade que tem essa carga também de autoconhecimento é extremamente importante para um líder. E o líder mais velho, ele sempre foi muito ostra, né? É, E agora, graças a Deus, está todo mundo se abrindo mais. Agora me exatamente. fala, você sempre foi um cara que buscou muito conhecimento. O que te levou a fazer mestrado? Pois é, o mestrado surgiu como uma necessidade, por quê? Só retomando aí um pouquinho a trajetória, porque o mestrado ele surgiu Claro, fica à vontade. porque eu comecei a trabalhar no ensino superior. Então,
logo depois, antes de me formar no Mackenzie, eu consegui trabalhar numa multinacional suíça na área de logística internacional. Então, na área de logística internacional, então, de patinho feio na faculdade, eu me tornei uma celebridade. Porque O cara. eu fiz na área de logística internacional coisas que poucas pessoas no mundo fizeram. Então, eu transportei uma baleia viva de avião, eu transportei um meteoro, um espelho de satélite, Caraca. carga radioativa. Você tem alguma coisa em casa? Não, infelizmente eu não tenho nenhum souvenir. Tem que mostrar para você. Você tem fotos disso aí? Tem. Ó, Mas, produção, vamos colocar essas fotos aí. Fala que eu te ajudei, né, cara? Porra. Pois é. E trabalhei com cabo de submarino, plataforma de petróleo. Então, durante 10 anos, eu trabalhei em 12 países. Que empresa você trabalhou, por favor? Eu trabalhei numa empresa chamada Panalpina, depois eu trabalhei numa empresa a Panalpina é uma empresa suíça, né, uma multinacional suíça. Trabalhei numa empresa de Guarulhos chamada For Union e eu me tornei diretor de logística internacional de uma empresa. Parabéns. Voei no Antonov, né, que era o maior avião cargueiro do mundo, né? Recentemente foi destruído pela guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. Mas eu voei dentro, né? Exatamente. Eu saí de Barcelona até São José dos Campos com uma turbina da Embraer dentro dessa aeronave que tem 32 rodas no trem de pouso e é um gigante, né? E infelizmente foi destruído recentemente. Mas em 2004, o ser humano, né? É o ser humano. Mas falando para pegar o gancho do mestrado, em 2004 eu recebi uma proposta para lecionar, para dar aula. E eu nunca imaginei que eu pudesse dar aula. Mas me convidaram pela minha experiência na área de logística, eu falei, por que não? Então eu comecei a lecionar e no meu primeiro dia em sala de aula como professor, no final da aula os alunos me abordaram, me abraçaram e dizendo que gostaram muito da minha aula, da metodologia, e naquele momento deu um clique. Eu lembrei daquela professora da primeira série. E eu encontrei meu propósito. Então, e qual era o propósito? O propósito era trabalhar na transformação das pessoas. Aquela professora que não fez a diferença na minha vida, eu falei, poxa, mas eu como professor eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Ela te alertou lá atrás, hein? Então eu larguei a área de logística internacional, que era interessante financeiramente, em termos de carreira, mas era algo mais solitário, isolado. O que eu fazia era bom para mim, mas não tinha um impacto na vida das pessoas. E como professor eu poderia fazer esse impacto. Mas aí na área de educação, eu comecei a assumir outras posições, eu fui coordenador de curso, diretor pedagógico, diretor acadêmico, diretor de campus, reitor. Eu falei, eu preciso fazer um mestrado. E aí eu fiz o mestrado em administração e redes de empresas. Que bacana. Bom, e aí falando em educação, você agora se foi... Fica à vontade. Né? Você faz um projeto muito legal, você participa num projeto... Água Prata, que combina isso, claro, super, sempre Água Prata. É um projeto muito legal que você preside, Saber Aprendiz. Rapidinho, fala qualquer emoção e o que é gostoso fazer isso aí. Pois é, o ano passado, até 2023 eu trabalhava no... Você foi reitor da Estácio de Sá. Eu fui reitor da Estácio em Brasília e fui reitor da Universidade Unigran Rio, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E até 2023 eu estava na reitoria. No final de 2023 eu voltei para São Paulo e recebi a proposta de assumir a presidência do Saber Aprendizes. O Saber Aprendizes existe há 11 anos, é um instituto de aprendizagem que trabalha o programa do Ministério do Trabalho Jovem Aprendiz. É um instituto que já formou mais de 60 mil jovens. É impressionante, eu vi os dados, não acreditei, 60 mil. 60 mil jovens. Atualmente nós temos mais de 10 mil jovens nesse programa, com unidades aqui em São Paulo, capital, interior, Rio de Janeiro, Brasília. E é uma emoção muito grande porque a gente vê na prática a transformação desse jovem, que realmente tem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho
por meio desses treinamentos que a gente oferece, que são treinamentos E é profissionais. bem recebido nas empresas esse trabalho? Como é que você É está? super bem recebido. As empresas são obrigadas a cumprir uma cota de contratação desses jovens aprendizes. Então, a partir dessa demanda que as empresas têm, a gente faz a indicação de uma série de jovens que estão no nosso banco de Bacana. dados, né? E a empresa seleciona quais jovens ela entende que são interessantes para ela, jovens 99% em vulnerabilidade social. 99%. Eu não digo 100%, né, porque né, tem pessoas no programa que não necessariamente estão nessa situação, mas a grande maioria, 90, mais de 90% em vulnerabilidade social. E a empresa contrata esse jovem como CLT, mas numa condição especial da CLT, que é de jovem aprendiz, né, num contrato de 1 ano e meio. E esse jovem fica 4 dias da semana trabalhando na empresa e um dia na semana ela vai para o Saber Aprendizes para ter um Que treinamento bacana. profissional. Então a gente faz uma imersão digital, eles aprendem inteligência artificial, diversidade, ESG, direitos humanos. Então é muito bacana. Experiência, né? E Experiência. teve algum jovem que te emocionou, que você, poxa, esse é uma grande história? Todos os dias são tantos depoimentos que fica até difícil dizer, olha, teve um que falou tal coisa, porque todos os dias, quando a gente passa por eles e acaba conversando nos corredores, ou mesmo quando eu entro em alguma sala para me apresentar ou para saber como é que está o programa, e eles sempre acabam contando histórias de muitos desafios, o famoso perrengue, né? É o perrengue, É o para eles é o perrengue perrengue. do dia. E sempre me emociona muito, né? Porque eu fico pensando, poxa, que trabalho bacana que a gente faz. Então, todos os dias eu vou trabalhar no saber, sabendo que não é um trabalho, né? Para mim, isso é algo que vai além do trabalho, é realmente um legado que a gente entrega para a sociedade. Parabéns. E me fala uma coisa, é um assunto que a gente nem estava na pauta, mas rapidinho. Qual a sua visão do burnout, principalmente das pessoas acima de 50 anos? Burnout, eu vou olhar para Vai lá. esta câmera, porque burnout é o tema do momento. Desde 2022, e veja, super recente, o burnout é classificado pela OMS como uma síndrome crônica derivada do trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar Engraçado, sobre desculpa, mas burnout trabalho, né? Ninguém assume isso, que é é trabalho. trabalho. Então, o burnout é uma doença silenciosa. A pessoa não tem indício, quer dizer, os indícios do burnout, eles são muito sutis. Então, eu vou te dar um exemplo prático que acontece muito comumente e as pessoas falam: Poxa, eu demorei para descobrir o burnout. Se a gente falasse mais sobre esse tema, talvez a pessoa conseguisse perceber Mas antecipadamente. você comentou que existe um projeto aí público Sim, dentro das empresas, que sim, é isso, essa mensagem que eu acho que você poderia passar para as exatamente. empresas. A partir de maio deste ano, existe a entrada em vigor da NR1, que trabalha as questões de saúde mental, psicossociais no ambiente laboral. É obrigatório que as empresas cuidem da saúde mental dos seus colaboradores. Empresários, executivos, preste atenção nisso. O pessoal de RH é muito importante ter esse conforto para quem trabalha na sua empresa. Para os meus colegas que estão nos assistindo, prateados, eu não estou tão prateado, porque eu estou sem cabelo, Ah, tá pulindo, tá mas se eu brilhando, tá brilhando. deixar crescer, vai estar prateado, com certeza. É, a gente percebe muito na década de 90, fazendo um comparativo com a Ler, né? Que as empresas, muitas empresas eram autuadas por essas questões de ergonomia, de saúde laboral. Então, as empresas começaram a contratar fisioterapeutas, educadores físicos para fazer ginástica laboral e contratavam uma empresa para desenvolver uma cadeira mais Paliativos. ergonômica. Qual é a mensagem também que está por trás disso? Será que eu estou cuidando do colaborador ou eu estou dando condições para que ele trabalhe mais?
O forte, hein? Essa é forte. E aí hoje a gente tem a mesma questão relacionada ao burnout e a questão da saúde mental nas empresas. Então, será que de fato muitas empresas falam assim: ah, Denis, mas eu tenho um programa aqui na empresa que uma vez por semana a gente faz uma prática de mindfulness para os meus colaboradores de 10 minutos. Então, eu estou cuidando da saúde mental deles. Mas vamos lá. 10 minutos. Será que 10 minutos É a minha pergunta. eu consigo dar conta de ajudar esses colaboradores? Será que eles querem fazer esse mindfulness durante o expediente? Ou eu estou dando um recurso para que ele trabalhe mais? E aí eu preciso, nesse tema, chamar a palavra resiliência. Hoje a palavra resiliência é uma palavra que está muito na boca de todo mundo, muito na moda, porque a resiliência significa o quê? Eu vou dar conta de alguma coisa. Eu preciso ter mecanismos que me ajudam a dar conta de alguma coisa. E o burnout é isso. O tempo todo a gente sente a necessidade de dar conta. Então, por exemplo, trabalho aqui com o Cuca e aí a gente tem as mesmas atribuições de trabalho e eu estou muito cansado, mas eu vejo o Cuca lá trabalhando, eu falo assim, não é possível. Eu é que tenho defeito, eu tenho um problema. Eu tenho que dar conta. O burnout é isso. O burnout é quando a pessoa chega em casa cansada do trabalho, e é normal você chegar cansado porque o trabalho cansa. Mas a diferença do cansaço e o esgotamento. Cansar é normal, eu vou para a academia, eu vou trabalhar, eu vou ficar cansado. Mas eu não posso estar exaurido de tudo. Você falou em academia, eu queria fazer uma pergunta muito legal. Você é um cara que tem 9 linhas de lutas marciais. Eu me meto a fazer tudo. Faz parkour, está fazendo curso de trapézio. E a minha pergunta é o seguinte: recentemente você venceu um concurso de abdominais com um garoto de 25 anos. Como é que foi essa experiência? Eu gosto de desafios, né? Adoro uma competição, eu acho que é muito bacana, né? Quando é uma competição saudável, onde todo mundo pode ganhar. Eu faço academia todos os dias, né? Todos os dias eu vou para a academia, tento fazer uma alimentação mais saudável possível. Isso vai além da estética, né? Porque com o passar do tempo e o nosso metabolismo, por mais que você se cuide, você não vai ter um shape de um garotão de 20, 30 anos. Eles que não vão ter igual o nosso. Eles que Então, vão chegar. eu sempre gostei de estar em movimento, de me desafiar, de fazer muitas coisas. E eu comecei a fazer muitas modalidades de artes marciais diferentes. Não profissionalmente, não para competir, mas para saber, para conhecer. E quando eu morava no Rio de Janeiro, eu comecei a fazer parkour. O mais engraçado é eu com 50 anos e o meu professor com 16, e falando assim: olha, o senhor vai pular em cima dessa caixa, mas né, vai com calma. E eu olhava para ele e falava assim: vou tá, te encher de mas porrada. se me chamar de senhor, eu desisto agora, né? Eu falei: não, é muita humilhação, né? E ia fazendo esse tipo de atividades. Eu gosto de estar em movimento. E na academia, recentemente, estava treinando, estava no final do treino, muito cansado, já ia para o chuveiro, e eles começaram a fazer um campeonato lá com todos os alunos que estavam naquele momento de abdominal. E aí eu falei assim, aí, Denis, você tem que participar. Eu falei: não vou participar, estou no fim do treino, cansado. Essa semana eu não fiz nenhum treino de abdominal, estou destreinado. Não, Denis, mas é brincadeira, não tem... Eu falei: tá bom, vamos ver. Eu falei: deixa eu ver aí como é que está a média dos meus concorrentes, né? O pessoal está fazendo em torno de 30, 40 abdominais em 1 minuto, né? Eu falei: tá bom, vamos ver. Eu falei: eu vou começar a fazer, mas... 40 no minuto? Eu falei assim, mas olha, você não... Eu falei: você não marca se eu não conseguir fazer as 30, 40. Ele falou: tá bom. E aí eu peguei e fiz 57, né? Aí ele anotou lá e tudo mais. Depois, no dia seguinte, ele veio e falou: Denis, você ficou em segundo lugar. Eu falei: poxa, que legal. E quem ficou em primeiro? Quem ficou em primeiro fez 60. Eu falei: pô, diferença de 3, né? Eu falei: bom, foi uma marca boa. Eu falei: quantos anos tinha a pessoa que fez 60? Tem 25 anos. Eu falei: pô, metade da minha idade, né? Eu falei: então eu acho que eu fiquei em primeiro lugar de qualquer forma. Com certeza. Né?
Agora, para finalizar, tem alguma coisa, quando você pensou chegar aos 50 anos, que você almejava alcançar e não tinha alcançado, e se você conseguiu realizá-lo? Eu digo que todos os dias a gente abre uma nova oportunidade na nossa vida. Eu sou uma pessoa que, assim, é claro que eu tenho muitos objetivos palpáveis, reais, mas eu gosto sempre de desafios, né? Então eu sempre uso a seguinte expressão, sabe, Cuca? Eu digo assim: se um dia te convidarem para um passeio numa nave espacial, não pergunta qual é o assento, simplesmente embarca. Ou não vai? Então eu estou morrendo de vontade de fazer um passeio numa nave espacial, tenho vontade de Bom, verdade, você já andou no real, né? Antonov, já andou nesse monte de negócio, pá, Gostaria tá mais fácil para você do que para faz, mim. de fazer uma viagem espacial, mas todos os dias são oportunidades de novos projetos. Então, eu acordo de manhã achando que eu posso, de repente, ir lá para o deserto e fazer um trabalho de antropologia e uma escavação de múmias, né? Que Isso é fantástico, isso é é uma legal, coisa isso que é eu legal. gosto muito, né? Dessa parte de arqueologia. Então, hoje, qual é um dos meus projetos de hobby, não projeto profissional, mas eu quero percorrer todas as cidades do Brasil que tenham escavações e pinturas rupestres, né? Que a gente sabe que tem a Serra da Capivara, lá no Piauí, que é a mais famosa, a maior, mas eu quero percorrer as outras também pelo Brasil, talvez não tão famosas que existam, né? Então, esse é um dos projetos que eu tenho no momento. Legal. E o que você diria para quem está chegando aos 50 anos, né? Que já passou por um monte de coisa na vida e está na hora de começar alguma coisa? O que você diria para essas pessoas que querem começar algo aos 50 anos? Eu entendo que não tem idade para a gente começar um projeto novo. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma grande festa de 50 anos. Eu fechei uma balada e fiz uma festa de Pô, 50 nem anos. convidou os Homens de Prata, pô. Que Não isso? conheci ainda, poxa. Pô, tem que Mas convidar. com 50 anos, eu morava ainda no Rio de Janeiro, mas eu fiz uma festa aqui em São Paulo, porque eu queria celebrar esse momento de 50 anos, né? Não saiu tudo do jeito que eu pensava, né? Porque eu queria chegar nessa balada pendurado, descendo numa Você tirolesa, tá né? louco. Mas não rolou a tirolesa, eu até tentei, mas não deu certo, que não tinha espaço lá na balada. Onde foi? Foi na Zona Norte, numa Que casa legal. noturna, e eu fechei porque tinha 400 convidados, eu falei, poxa, 400 a festa boa é festa com muita gente. um cafezinho da manhã. E eu fiz essa festa com transmissão simultânea para Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e para a Croácia. Até foi uma das Croácia. suas entrevistadas, a Solange, né? Solange, Na época fantástico. ela estava na Croácia. Sua amiga. Minha amiga. Fiz. Beijo para você, Solange. Obrigado pela indicação, foi muito bom. E eu fiz essa festa. E naquele dia eu falei assim: caramba, 50 anos. E o que mudou para mim, né? Na verdade, nada. Eu falei, gente, é só um número. É Eu verdade. continuo sendo a mesma pessoa. Eu lembro que no dia, né, o DJ, ele falou assim, bom, tem o palco aqui e tal, e tinha atração. Então eu chamei personagens, eu chamei cosplay. Então tinham pessoas vestidas de Batman, Mulher Maravilha, tinha gente fazendo aquela foto 360. Que legal. Então eu fiz uma A festa, próxima você chama, né? fiz Pô, uma big festa. E aí o DJ falou assim, bom, Denis, mas aqui tem vários momentos, né, que precisa ter alguém no palco para pegar o microfone, anunciar, fazer as coisas. Eu falei, sim, sou eu. E ele olhou para mim assim do tipo, nossa, mas você vai subir num palco? Eu não tenho problema nenhum com palco, né? Então eu falei, vou. E aí chegou no dia, ele ficava me olhando assim, eu falava, e aí eu fazia brincadeira com ele no microfone. É agora o DJ fulano de tal e brincava tal. Chegou no final do evento, ele falou assim: "Você nunca pensou em trabalhar com isso e ter uma casa noturna e ser animador de palco e tudo mais?" Eu falei: "Olha, eu nunca pensei nisso e ao mesmo tempo já pensei em tudo." Então, o recado, que é o que você falou para dar, para quem está entrando nos 50 anos, eu acho que a vida é um clique.
E a gente muitas vezes se limita de grandes experiências simplesmente porque acha que não vai dar conta daquilo, né? Então, o que eu posso dizer é: se joga, tenta. Ah, mas eu vou passar vergonha. Gente, a vida é uma só. A gente precisa viver essas emoções. Que legal. Tá vendo que mensagem legal? Você, nossos ouvintes aqui do Almos de Prata, muito bacana. Denis, muito Mas legal já você. acabou? Pô, já tem 82 minutos, cara. A sua entrevista foi a mais curta. Cara, muito obrigado. Obrigado, A Cuca. gente ficaria aqui conversando horas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, passa para um amigo, passa para sua família, para os seus ao redor, que é muito legal falar com pessoas tão relevantes no seu conhecimento e traz experiência com simplicidade, diversidade, como o Denis faz aqui e outros que estão. Não percam nossos próximos episódios. Mas antes, eu tenho que dar ao nosso querido amigo uma lembrança da Água Prata. Opa. Olha, nada melhor do que Água da Prata para os homens de prata, né? Então, Falou muito bem. obrigado. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Se curtiu, compartilhe. Nos vemos no próximo.